que eu vou apresentar para vocês o texto de Isaiah Berlin sobre dois conceitos de liberdade. Esses dois conceitos seriam liberdade positiva e liberdade negativa. A liberdade negativa, ela nos remete a não sofrer interferência por um outro indivíduo. Então, para isso, ele vai fazer a seguinte pergunta: qual é a área em que um sujeito ou grupo é ou deve ter permissão de fazer, ou que é capaz de fazer ou ser, sem interferência dos outros? Então, essa seria a meta negativa: não sofrer interferência dos outros humanos. Quanto maior a não interferência, maior será a liberdade. E aí, o autor ele vai trazer também a seguinte questão: quando eu tenho dois grupos, um grupo maior e um grupo menor, esse grupo menor ele é hegemônico, ele goza de total liberdade, escravizando ou coagindo o grupo maior. Então, para que ele possa gozar dessa liberdade negativa, tipo ilimitada, ele escraviza o grupo maior e, consequentemente, ele acaba adquirindo essa liberdade. E aí ele traz também uma questão que é um indivíduo que está no grupo que está sendo escravizado, ele abdica dessa liberdade negativa para diminuir a vergonha alheia, porque ele acha um absurdo ele ver um indivíduo semelhante a ele ser escravizado e ele gozar de liberdade. Então, por isso que ele fala: restringo minha liberdade para diminuir a vergonha alheia. Segundo noção de liberdade seria a liberdade positiva. Então, o sentido positivo da palavra liberdade provém do desejo em que o indivíduo nutre de ser o próprio senhor. Então, eu, enquanto indivíduo, eu sou o senhor das minhas decisões. Isso seria o conceito da liberdade positiva. E nessa questão ele vai trazer dois sentidos de dois eus: o eu real verdadeiro e o eu dominante. O eu verdadeiro, ele remete ao indivíduo dotado de razão, que pode coagir os outros membros do seu grupo em nome de uma meta. Então, eu vou perseguir uma meta, né? E ele traz aqui dois exemplos: justiça ou saúde pública, que eles próprios buscariam atingir se fossem mais esclarecidos, mas não fazem porque são cegos, ignorantes ou corruptos. Então, esses indivíduos que são dotados de razão, ele acaba coagindo os outros membros do grupo em troca de uma meta a perseguir, porque os outros membros do grupo, eles não são tão esclarecidos assim, porque eles são corruptos, ignorantes ou cegos. Por isso que eles, tipo, faz isso por você, que isso é para o seu bem, entendeu? Então eles acabam justificando dessa forma. O eu dominante, ele é um eu empírico. Ele é resultante da natureza mais baixa do ser humano, impulsionado pela busca dos prazeres mais imediatos. Então seria um eu movido pela paixão. Então, se eu almejo aquilo, eu não penso muito, eu vou em busca. Então, esse é o chamado de eu dominante, o eu empírico ou eu heterônomo, né? E aí, essa liberdade positiva, ela remete a um sujeito cujo tem a razão, objetivos conscientes e decisões tomadas pelo próprio indivíduo. Mais à frente, nós temos a retirada para a cidadela interior. O que seria isso? Eu sou um sujeito, né, que possui razão e vontade, concebo os fins e almejo buscá-los, mas sou impedido de alcançá-los. Não me sinto mais dono da situação. O que acontece? O autor traz nesse tópico que tem um certo indivíduo que almeja algo, mas que é muito impossível de alcançar. Então ele faz os estudos, né, para ver se ele vai conseguir alcançar. Se ele não vai conseguir alcançar determinado fim, né, ele vê que é algo muito impossível, ele acaba eliminando esses obstáculos e te arranca da mente, arranca da mente. Ele é um ser dotado de razão e ele tem a vontade, porém, através dessa vontade, ele vê que não vai conseguir. Então, ele acaba eliminando essa dor para ele. Então, isso é um conceito de liberdade, porque se eu almejo aquilo e eu sei que não vou conseguir, eu acabo eliminando esse obstáculo e, consequentemente, eu ganho liberdade através da eliminação dos meus desejos. E ele traz também esse conceito de reformador social,
que é o indivíduo que manipula os homens a perseguir essas metas que ele almeja e percebe, mas não são a meta daquele outro indivíduo. Então, trazendo também um conceito de liberdade positiva, é isso. O indivíduo, o eu verdadeiro, ele é aquele indivíduo que ele acaba coagindo os outros indivíduos a perseguir metas, mas que os indivíduos eles não têm essa total clareza porque eles estão numa condição que eles não conseguem enxergar essas metas. E aí ele traz também um outro tópico que seria a autorrealização. Ocorre quando conheço os obstáculos, estudo e os compreendo de forma lógica. As coisas que são declaradas verdadeiras por uma autoridade externa, estranha a mim, devem ser absorvidas mecanicamente no meu sistema, processo de racionalização. Se continuamos racionais, não podemos desejar o que conhecemos, aquilo que já compreendemos. Queremos algo diferente daquilo que conhecemos, é ser, portanto, ignorante ou racional. Então, o que ele vai trazer aqui? Um indivíduo, ele é racional a partir do momento que ele estuda determinada coisa e ele sabe, ele conhece. Então, ele age com racionalidade naquilo. Ao mesmo tempo que, se eu almejo alguma coisa que eu não conheço e que é diferente, eu sou um ignorante, eu sou um ser irracional, porque eu não tenho a racionalidade daquilo. Então, compreender o mundo é ser libertado e o conhecimento o liberta, né? O único método de alcançar a liberdade é por meio da razão crítica. Então, a partir do momento que ele passa a conhecer aquilo que ele ainda não naturalmente não conhece, não sabe como funciona, ele passa a ganhar uma liberdade também através disso. A lógica permite chegar às conclusões. As coisas não podem ser de outra maneira porque derivam das leis que regem processos da minha razão. Então, é bem cartesiano esse pensamento mesmo. Eu só consigo chegar e só consigo conhecer a partir do momento da minha razão. O outro tópico é o templo de Arrasto. A liberdade não é a liberdade de fazer o que é irracional, forçar os eu empíricos a se adaptar aos padrões corretos. Não é tirania, mas libertação. Então, a partir do momento que eu forço os meus pares, né, os membros do meu grupo, a pensar e a adotar um processo de racionalização, eu passo a dar liberdade para eles também. Seria um membro, né, evitar que ele fosse ignorado ou tratado com superioridade, desprezado ou sem receber a devida atenção. É evitar que eu, enquanto membro, seja classificado como alguém que seja uma amálgama sem características, né? Então, o indivíduo, ele quer se sentir importante, ele quer ser um agente responsável, cuja sua vontade é levada em conta, porque ele tem direito a isso, mesmo que para isso ele seja atacado ou perseguido. Então, segundo o autor, a busca por status também, ele vai retratar que o indivíduo ele prefere ser oprimido ou mal governado por um membro da sua própria raça ou classe social, do que por alguém que o trate bem, né? Mas que seja de um grupo mais elevado ou um grupo remoto. Então ele vai falar que esse é o desejo das classes nacionais oprimidas, né? O reconhecimento como uma fonte independente de atividade humana, como com a entidade de vida própria agindo de acordo com essa vontade e não ser governado como alguém não plenamente humano ou livre, né? E em seguida ele vai falar sobre liberdade e soberania. Então ele vai falar que os liberais do século XIX eles previram que o conceito positivo de liberdade poderia destruir facilmente, né, as liberdades negativas que eram tão consideradas sagradas por eles, né? Então ele vai falar que nenhuma sociedade é livre se não for governado por dois princípios. Quais que seriam esses? E aí ele vai beber na fonte de Mill, né? Ele vai falar que o primeiro seria: nenhum poder pode ser considerado absoluto, apenas os direitos podem ser considerados absolutos. E o segundo princípio há fronteiras de modo não artificial. Os homens devem ou deveriam, pelo menos, ser considerados invioláveis, né? Essas fronteiras são aceitas pelas regras que concebem que o ser humano é normal e essas regras não podem ser revogadas por um procedimento formal pelo tribunal ou órgão soberano. E o múltiplo, ele vai falar sobre a justiça, o progresso, a felicidade das gerações e a missão ou emancipação sagrada de uma nação ou raça,
ou até a própria liberdade, que exige o sacrifício dos indivíduos para a liberdade da sociedade, né? Então seria dizer que é, as escolhas e as reivindicações envolvem inevitavelmente o sacrifício de umas das outras. Então, os homens, eles atribuem um valor tão grande à liberdade de escolha. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que, basicamente, para cada escolha, você acaba tendo que renunciar a outras. E o pluralismo de ideias, né, que a liberdade negativa pode ter, o tópico, o autor intitula o um e o múltiplo. E ele vai falar, né, vai fazer essa finalização que o pluralismo e a dose de carga de liberdade negativa seriam o ideal mais verdadeiro e mais humano do que as metas perseguidas pelas estruturas, né, as grandes estruturas mais disciplinadas e autoritárias, que seria o ideal do autodomínio positivo, tão perseguido pelas classes ou pelos povos, né? Ou até toda a humanidade. Segundo o autor, né, enquanto o homem ele persegue determinadas escolhas e fazem determinadas reivindicações, ele inevitavelmente acaba sacrificando tantas outras. Então, para isso, é necessário ter uma liberdade de escolha. E por isso que a humanidade ou os indivíduos eles dão tanto valor, né, à liberdade de escolha, porque através do momento que eu faço uma escolha eu acabo abdicando de outra, mas consequentemente eu tenho liberdade para fazer essa escolha.